Olá, bem-vindos novamente ao canal Hugo Cauri. Há muito tempo que já não fazia um vídeo, é verdade, peço-vos desculpa, tenho tido muito trabalho no hospital, acabamos por estabelecer aqui nas nossas rotinas ajustes e a maior das prioridades, que é o estudo da Bíblia Sagrada, que é a oração, não pode de facto ficar para trás, bem pelo contrário, tem que ser a primeira prioridade. Das prioridades tem que ser a primeira prioridade, o estudo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, portanto temos que realmente de facto mostrar a Deus que pomos sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, primeiro mandamento, adorar a Deus acima de todas as coisas, em espírito e em verdade, através de Cristo Jesus, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é o segundo mandamento. E hoje gostaria de fazer um vídeo pequeno, um vídeo curto, mas apenas para responder a questões que têm aparecido, até mesmo de pacientes e familiares de pacientes que aparecem no hospital onde eu trabalho, que perdem a esperança. Perdem a esperança, acabam muitas vezes por deixar Deus para trás. Mas porquê é que Deus deixa que o meu familiar, o meu amigo, a pessoa próxima sofra ou morra e tenha realmente, de facto, um fim muito sofredor? Não existe esperança, nós não estamos cá a fazer nada, portanto isto é transitório, acabamos por morrer e não acontece mais nada. Não é assim, funciona precisamente ao contrário. Deus usa os mais fracos para envergonhar aqueles que pensam que são os mais fortes. Mas também há uma esperança, há a vida eterna. E é quem ficar até ao fim, quem perseverar até ao fim, é que será salvo. É claro que todos nós temos altos e baixos nas nossas vidas. Mas a questão principal é, não devemos pôr em causa Deus pelos nossos erros ou pelos erros das pessoas. Porque o príncipe deste mundo, Satanás, o diabo, quer precisamente deturpar todas as coisas que levam a Deus. E muitas vezes, para baralhar ainda mais, porque há pessoas ainda que mantêm a fé, mistura meias verdades com meias mentiras. Bem, a mentira, de facto, não é meia mentira, mas a mentira é mentira e ponto. A verdade também não é meia verdade, é a verdade e ponto. A questão é que o mal, o maligno, mistura a verdade com a mentira e dali cria muita confusão. E as pessoas, todos nós, uns mais fortes, outros menos fortes, acabamos muitas vezes por ceder e por criar dúvidas onde nós tínhamos certezas. Criam situações que quebram a fé quando deveriam fortificar. E é essa questão que devemos ter sempre em mente. É manter-nos despertos, vigilantes, porque como um leão que ruge à volta da sua vítima, que quer devorar, Satanás, o diabo, também anda assim. E muitas pessoas acabam por não acreditar. Pensam que às vezes o mal está aqui neste mundo e é neste mundo. O mal anda neste mundo. Mas nós temos uma forma única de sermos salvos e de ultrapassarmos todos os problemas, que é entregarmos a Cristo Jesus para que tenhamos a vida e desta forma estarmos em união com Deus. Eu queria, antes de ler aqui o livro de Isaías, no capítulo 65, eu queria ver se conseguia aqui encontrar no livro de 1 João, há aqui uma mensagem muito importante. Eu gostava de falar, ou de ler esta passagem no livro do apóstolo João, que nos dá de facto, dá-nos de facto uma certeza, que é quem está com Deus, quem está com Cristo, tem a vida. Mas quem não está, não tem a vida. E, portanto, diz aqui, na primeira carta, 1 João, não é o livro de João, mas é a primeira carta de João, no capítulo 5 e no versículo, isto é no final da Bíblia,
perto do livro do Apocalipse, no versículo 12, portanto, 1 de João, no capítulo 5 e no versículo 12, diz algo muito simples, mas é a base da nossa vida. E eu vou ler para os irmãos e irmãs. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, apenas estas duas frases. Eu vou repetir. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, se nós não tivermos o Senhor Jesus nas nossas vidas e deixarmos que Cristo viva em nós e nós deixarmos de viver, como disse o apóstolo Paulo, e não nos devemos esquecer disto, se vivemos, pelo Senhor vivemos. Se morremos, pelo Senhor vivemos. Morramos ou vivamos, somos do Senhor. E, portanto, independentemente de tudo, somos de Cristo Jesus. Cristo Jesus depois irá falar, mostrar ao Pai, ao Senhor Jeová Deus, o Todo-Poderoso, que realmente somos de Cristo. E se somos de Cristo, somos de Deus. E se somos de Deus, então teremos a vida eterna. Teremos a entrada no reino de Deus e na sua justiça. E o reino de Deus e a sua justiça, o paraíso, como o Senhor Jesus disse a um dos ladrões que estava também pendurado na estaca, na cruz, que disse que, de veras te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O paraíso, como é que ele será? Nós podemos imaginar de várias formas, mas não chegaremos mesmo à realidade, porque, de facto, a nossa mente tem um limite. E, portanto, a Nova Jerusalém, a terra restaurada, como era no Jardim do Éden, mas agora, enfim, totalmente transformada, totalmente restaurada, é algo que nós tentamos imaginar, mas não conseguimos chegar realmente à realidade, ao que vai acontecer, porque será, enfim, multiplicando, seria vezes e vezes e vezes e vezes, sem conta, muito melhor do que aquilo que podíamos imaginar, no nosso máximo da nossa imaginação. E eu gostava então, agora voltando aqui ao livro de Isaías, no capítulo 65, eu gostava que as irmãs, os irmãos e todos os que estão a ver este vídeo, gostaria de ler então como é que será a nova criação, a nova Jerusalém, a terra restaurada, os novos céus e a nova terra. Então diz assim a palavra do Senhor Jeová Deus, que é Cristo Jesus. Atenção, o capítulo é no livro de Isaías, o capítulo é o 65 e o versículo 17. Portanto, os irmãos e irmãs podem entrar no livro de Isaías, capítulo 65 e o versículo 17. E diz assim então: Eu, Jeová, vou criar um céu novo e uma nova terra, de modo que não pensareis mais no passado. Portanto, vamos esquecer todo o sofrimento. Nem vos preocupareis por coisas de outrora. Portanto, tudo o resto ficou para trás. Alegrem-se e rejubilem por aquilo que eu vou criar. Pois vou criar uma Jerusalém cheia de entusiasmo e um povo cheio de alegria. Eu mesmo me entusiasmo com esta Jerusalém e me alegro com este povo. E não se hão de ouvir mais nem choros nem gritos. Não haverá ali criança que morra de tenra idade, nem adulto que não chegue à velhice. Pois será ainda novo o que morrer aos 100 anos. E quem não chegar a esta idade será como um amaldiçoado. Construirão casas e habitarão nelas. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão casas para os outros gozarem delas, nem plantarão vinhas para os outros as aproveitarem. O meu povo viverá longos anos como as árvores, e os meus escolhidos hão de gozar dos bens
que produzirem. Nunca mais se hão de fatigar em vão, nem hão de gerar filhos para os ver morrer, porque serão a descendência bendita de Jeová. Tanto eles como os seus filhos, ainda antes de me chamarem, eu lhes hei de responder. Antes de acabarem de falar, eu os hei de ouvir. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão e o boi comerão palha, e o alimento da serpente será o pó da terra. Sou eu, Jeová, quem o afirma. Não se cometerá mais o mal e a destruição em todo o meu Monte Santo. Bem, acabou aqui no versículo 25 esta apresentação, esta descrição de Deus para nós. De Deus, de Cristo, com o Espírito Santo e com os anjos. Haverão novos céus e nova terra. E como disse aqui Deus, o Senhor Jeová, e com o Rei, o Senhor Jesus Cristo, nós não nos vamos lembrar do passado, porque será tamanha a nossa recompensa. A verdade é que também viveremos para sempre. O morrer, a velhice, o sofrimento, a morte de crianças de tenra idade, como diz na Bíblia, não vai acontecer mais. Nem as pessoas vão se sentir velhas, porque lhes dói a coluna, porque estão mais fracos e mais cansados. Nem fadiga há. Portanto, vamos viver com um corpo glorificado, como o Senhor Jesus, quando ressuscitou e ainda esteve 40 dias com os apóstolos, ainda esteve na terra, estava num corpo glorificado. E nós vamos ter um corpo idêntico, glorificado. Não vamos ter mais sofrimento, não vamos ter mais cansaço, não vamos ter mais morte. Mas depois a abundância da terra restaurada também acontece. Porque vamos produzir e vamos usar do nosso resultado, do nosso trabalho. E como diz aqui a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, não vamos construir casas para outros gozarem delas. Não, vamos construir para nós habitarmos. Mas vamos viver em comunidade, num povo de Deus único. E na nossa casa, que é o planeta azul. Reparem bem, vamos ter conhecimento do universo, das diversas galáxias, de outros planetas. O conhecimento, o nosso conhecimento, irá alargar-se muito mais. Vamos aprender coisas que nunca pensamos conhecer. Porque a criação de Deus é ampla, é vasta. E o nosso conhecimento é limitado. Ainda assim, nós podemos ter a certeza de uma coisa, é que ainda assim os animais lá estarão. Porque, como diz aqui, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Os lobos normalmente tendem a atacar os cordeiros, as ovelhas, mas aqui pastarão juntos. O leão e o boi comerão palha. Portanto, não se vão atacar uns aos outros. No paraíso, no jardim do Éden, os animais conviviam uns com os outros. Até Adão e Eva cometerem uma desobediência, que foi comer do fruto, desobedecer a uma regra que o Senhor Jeová Deus tinha estabelecido. Mas o Senhor Jesus Cristo fez o que o Pai lhe pediu. Deu a vida por nós para pagar este resgate, nós sermos salvos da maldição que realmente Satanás, o diabo, quis colocar neste mundo. E, portanto, diz aqui que quem o afirma, no final do capítulo 25, diz assim, sou eu, Jeová, quem o afirma. Diz aqui, na Bíblia, Jeová, ó Senhor. Portanto, diz, sou eu, Jeová, quem o afirma. Não é ninguém humano, não é ninguém perfeito, nem ninguém que nos quer levar e induzir em erro. É o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. E se Deus o afirma, é a verdade. E depois diz, não se cometerá mais o mal e a destruição. Portanto, o mal será completamente destruído.
em todo o meu Monte Santo. E, portanto, na terra, no paraíso, nada de mal irá haver. Portanto, bem pelo contrário, viveremos em abundância, em extrema felicidade. E porquê é que eu quis fazer esta leitura hoje neste vídeo e não queria agora também ocupar muito mais tempo? Já vamos em 15 minutos e mais uns segundos. Porquê é que eu quis falar e abordar este tema da Nova Jerusalém, dos novos céus e a nova terra? Porque todos nós hoje estamos a perder a esperança, eu digo todos nós, humanidade, por causa da instabilidade global, a todos os níveis. Nós falamos dos mais idosos aos mais jovens, mas todos temos problemas. Nas várias gerações, ou nas pessoas de várias idades, das faixas etárias diferentes, todos temos problemas. Andamos com tecnologias que nos permitem avançar e fazer algo mais rápido. Ainda assim não temos tempo para coisa nenhuma. Andamos sempre com o telemóvel na mão, ou com uma agenda na mão, a orientar a nossa rotina diária, ou semanal, ou mensal. Mas acabamos por não ter tempo para nada. E desculpamos-nos sempre com a falta de tempo. Mas, e se adoecermos? Se caímos numa cama de hospital, por exemplo, será que não temos que fazer mesmo uma pausa para recuperar, para restabelecer energias e voltar novamente ao nosso dia-a-dia? Por isso é que eu vos digo, e para mim também, esta mensagem. Temos que nos manter fiéis a Deus em Cristo Jesus. E, portanto, ainda, e nós vamos passar por isso, a nossa geração ou as próximas, perseguição, a grande tribulação. Nós, para o mundo, é que estamos mal. Para eles, nós é que estamos mal. Vamos ser perseguidos como o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem pertencemos, foi perseguido. O Senhor Jesus disse, se me perseguiram, irão perseguir a vós. E podemos até pagar com a própria vida. Mas nós estamos no caminho certo. E os incrédulos, as pessoas que não realmente acreditam e que são más, elas irão sofrer as consequências caso não se arrependam. Cabe a nós fazer estes vídeos, pregar na rua, falar no trabalho ou na escola sobre Deus e sobre Cristo e sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ensinar, explicar e pregar. E também fazer aquilo que nós dizemos, porque as ações, amando o nosso próximo, cuidando e respeitando o nosso próximo, não é o 12º mandamento, nem é o 20º, é o 2º mandamento. Amar, cuidar o nosso próximo como a nós mesmos. E como sabemos, o 1º mandamento, adorar ao Senhor Jeová Deus, através de Cristo Jesus, para que o Espírito Santo possa descer sobre nós e abençoar-nos e consolar-nos. Ele é o grande Consolador. Portanto, vamos tentar ao máximo cumprir a palavra de Deus, independentemente de cairmos em pecado, e até pode ser um pecado que nós repetimos, mas vamos nos reerguer e levantar-nos. Há uma passagem também no Salmo 20, que o rei Davi disse, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos no nome de Jeová, nosso Deus. E eu acrescento, através de Cristo Jesus e com o Espírito Santo. O rei Davi escreveu ainda, eles caem, tropeçam e caem, mas nós reerguemos e mantemos de pé. E é assim que devemos estar até ao fim das nossas vidas, ou, se conseguirmos sobreviver, até à volta do Senhor Jesus. Ou seja, perseverar até ao fim. Irmãos e irmãs, está praticamente 20 minutos de vídeo. Eu despeço-me até ao próximo. Vou tentar publicar um vídeo recente, mas quero que fiquem bem e que fiquem com Deus em Cristo Jesus. Até breve.
Um abraço, forte abraço cristão.